Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo no mês da mulher, mês de março, mais 4 mulheres aqui no estúdio conosco, agradecendo, inclusive tem uma mulher aqui na Central Técnica, a Letícia está aqui nas câmeras juntamente com o Gustavo, agradecendo aos dois, a Letícia e o Gustavo, que estão aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você, através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais, valetvplay.com. Tem o nosso site, tem a nossa página no Facebook, tem o canal no YouTube, enfim, são várias maneiras de você assistir a nossa programação, inclusive compartilhar esse link aqui para todos os seus amigos, familiares. Agradecendo, claro, os nossos apoiadores, parceiros que acreditam no sucesso do nosso programa e todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9, estão conosco aqui na programação da Vale TV no nosso Estação Hamburgo. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para treinos. Então, vista-se com Activita. Mercator, feiras e eventos, a nova cara da moda vai estar em evidência no nosso SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece lá no Serra Park, em Gramado, nos pavilhões do Serra Park, dias 22, 23 e 24 de maio, onde estaremos realizando a cobertura deste evento. A Mercator Feiras e Eventos, que já programou suas feiras tanto de maio quanto de novembro até 2025. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa que está atuando em mais de 15 cidades aqui do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Grande Porto Alegre, nestas duas áreas, tanto na proteção quanto na limpeza do seu patrimônio. Conosco também a Sebratel Global, como a internet gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. E o programa Estação Hamburgo está inserido no projeto Inspiração. Inspiração, o mês da mulher aqui na Vale TV. Um projeto desenvolvido pelas mulheres da Vale TV. O Inspiração tem o patrocínio do Instituto Ivorti e conta com o apoio da Faculdade INH e do Centro de Espiritualidade Cristo Rei. Um belo local onde, inclusive, tivemos lá no sábado, dia 4 de março, realizando o nosso 5º encontro, planejando o ano de 2023 e 2024 com toda a equipe da nossa Vale TV. Por gentileza, Gustavo, apresente a nossa qualificada e bela bancada da noite de hoje, que atendeu ao nosso convite, e aqui estão para trazer informações, orientações, para falar sobre a questão do mês da mulher, para falar sobre a mulher sapateira. Temos aqui duas presidentes do nosso sindicato. A primeira mulher presidente do Sindicato das Sapateiras e Sapateiros do nosso município de Novo Hamburgo. Está aqui com a gente, que é a Neiva Barbosa. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite a Gabriela, a Jaque, Cláudio, a Isadora. Pois é, eu fui a primeira mulher presidenta do Sindicato das Sapateiras e Sapateiros. Um período bem difícil, porque no meio sindical também é difícil as mulheres ter seus espaços. E a gente teve que conquistar com muita luta internamente no sindicato os espaços das mulheres. Na época era eu e a Angélica, e foi com muito trabalho que depois eu consegui vir a ser a presidenta do sindicato. E daí vem um outro problema, porque no meio industrial, no meio dos patrões, é difícil. Uma cidade que se diz alemã,
ter uma mulher que não é alemã e mulher presidenta do sindicato para sentar na mesa e negociar um acordo coletivo. Foi muito duro os primeiros 4 anos, porque a gente tem uma discussão no sindicato que a gente fica na presidência 2 mandatos. Sim. Que é um de 3 anos e o outro mais 3 anos. Portanto, foram 6 anos. 6 anos e os primeiros 3 anos foi muito difícil. Mas com aquele jeito que a gente sabe que muitos acham que a gente é radical e não é ser radical. Ou tu te impõe no meio sindical e entre os empresários para te respeitarem, exatamente, ou não tem. Porque nós não somos radicais. Nós só queremos que não retirem nossos direitos. Nós só queremos que não retire o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Queremos que sejam homens e mulheres sejam respeitados como trabalhador de fato. No momento que uma mulher ou um homem, e principalmente uma mulher, não é respeitada, o radicalismo pega sim. E pega e a gente faz com muita radicalidade, porque é só assim que eles conseguem enxergar as trabalhadoras e os trabalhadores. Porque eu tive que radicalizar para que empresários entendessem que eu estava na presidência do sindicato e eles tinham que negociar, tinham que conversar comigo. Hoje a Jaque passa por isso, né, Jaque? Também, olha quantos anos depois, sim, ainda tem empresários que dizem, não quero conversar com a Jaque. Mas não é por ser a Jaque ou por ser a Neiva, é o machismo emperrado nesses empresários e nos homens em si, que faz com que eles não queiram negociar um mínimo de alguma coisa por ser mulher na presidência do sindicato, né? Mas é uma batalha dura, já que está começando agora na presidência, é uma batalha, mas é uma experiência ótima. É a melhor escola da vida que tem, é o movimento sindical. É a melhor escola da vida. Muito bem. A atual presidente está aqui, Jaqueline Ertal, já esteve recentemente aqui na comemoração dos 90 anos do sindicato, né? É bom a gente registrar novamente, o sindicato comemorou esse ano 90 anos de fundação. É a atual presidente do nosso sindicato das sapateiras e sapateiros de Novo Hamburgo, Jaqueline Ertal. Bem-vinda novamente aqui. Obrigado. Boa noite a todos, a todas e todes. E dizer que já tem cadeira cativa aqui, né? Inclusive ela fez questão de sentar no mesmo lugar aqui, né? Essa aqui. Mas esse assunto, né, quando a gente fala no Dia Internacional da Mulher, quando a gente fala, né, em homenagem às mulheres no mês de março, parece que a gente só existe no mês de março, né? Exatamente. E eu costumo dizer que não é uma comemoração que a gente tem em março. O que a gente tem é luta, e muita luta pela frente. Sempre, como a Neiva falou, que me antecedeu na presidência do sindicato, hoje ainda continua assim. Hoje ainda, muitas vezes, tu tem que falar mais alto, né? Então isso incomoda muito os machistas de plantão, né? Exato. Porque se tu falar baixinho, normal, como que um homem falaria, simplesmente isso é ignorado. E ainda acontece muito de numa conversa onde estar eu como presidenta e o Jair, né, que é o tesoureiro, que não, para mim não faz diferença nenhuma, mas as pessoas sentarem e conversar diretamente com ele como se eu não existisse ali. Então, muitas vezes, sim, aí a gente faz aquele papel que parece que é um monstro, mas assim, ó, eu tô aqui, ó, vocês vão respeitar. E isso, infelizmente, acontece muito. Tu vê em 2023, hein? Olha só como a gente está atrasado. 2023, por exemplo, em reuniões de alguns empresários não querer fazer reuniões se a Jaque estiver presente. Por quê? Porque ela não cala a boca, porque ela não fica quieta, porque existe isso, sabe? Como assim uma mulher vai estar aqui, que mundo nós estamos, eu, um empresário poderoso, tá aqui, essa mulher vir me desacatar, porque é isso que eles acham. Sim. A partir do momento que tu contraria esse pensamento retrógrado dele, tu tá desacatando, tu tá afrontando, né, esse machismo, e é isso que a gente... É que eles já vêm com uma defesa, na verdade. Já vem, a defesa deles é assim, meu Deus, que cúmulo, além de eu pagar salário, eu ainda tenho que tratar bem as pessoas, né? Então, é esse o pensamento. Não de todos, não de 100%, mas da grande maioria. É isso, que eu sempre costumo dizer. Porque o sindicato faz baderna, né? E agora eu tô ouvindo só pro movimento sindical, mas isso é em geral. Porque o sindicato faz baderna na frente da fábrica. E eu me pergunto, aonde que a Neiva, as gurias aqui que acompanham, aonde que a gente tá? Aonde tem problema. Então, exato. Se a empresa qualquer... Se não tiver problema, não vai ter barulho. E é isso. A comunidade, quem tiver e os vizinhos, eles vão saber se a gente está ali com um carro de som, se a gente está ali fazendo uma manifestação, né? É porque tem algo de muito errado ali.
né? Então, se a gente não tiver, as empresas que tiver tranquila, a gente não vai, né? No máximo, a gente vai fazer uma ligação, resolver por ligação, mas tem casos que a gente realmente tem que radicalizar às vezes para ser ouvida. E é isso. Não é comemoração, é um mês que a gente tira para lutas, para estar empoderando as mulheres, né? Falando muito sobre a violência, que cada vez aumenta. Então é uma luta muito grande que vem desde sempre e eu espero um dia acabar com isso e nós termos iguais, tratamentos iguais, respeito igual, e os homens se despirem disso, de achar que são homens, machos alfas, que eles são superiores a nós. Não são, nós somos todos iguais, pensamos, e muitas vezes nós, mulheres, se cobramos porque a gente tem que fazer o papel do homem e mais um pouco para ser igualado ao homem. Então não basta tu só fazer igual ao homem, tu tem que fazer melhor do que o homem faz para tu ser vista e ser muitas vezes reconhecida, até não digo, né, porque é difícil reconhecer, né, mas pelo menos respeitar e tu ter direito à voz. Então assim, ó, não vem do nada assim vamos respeitar, ela é presidenta, ela é isso e aquilo, né, ocupa um cargo que seja, né, um cargo de presidência ou não, mas para nós mulheres é isso. Não basta só tu ter o cargo, não basta só tu estar ali. Tu tem que te impor. E, infelizmente é assim. E não é com palavrinhas bonitas de gratidão que a gente consegue isso. Pois é. Sabe que Isadora Cunha, nossa advogada, presidente da Comissão da Mulher na OAB aqui do nosso município de Novo Hamburgo. Agora, recentemente, o filhão fez 35, meu Deus do céu, 27 de fevereiro. E na mensagem que eu enviei para ele, eu comentei, né, que eu não tive essa experiência de ter um pai, porque a mamãe separou, grávida, eu sou caçula, então eu não tive o pai presente, vamos dizer assim. E aí eu tinha aquela indecisão, como é que eu vou ser será que eu... Mas graças a Deus está aí o filhão de inspiração e orgulho para todos nós. E eu acho que talvez é isso, né? As mulheres, em muitas situações, como muito bem colocou a Jaque, e a minha mãe, eu levo de exemplo isso, a dona França, fez esse papel, tanto de mãe quanto de pai, para mim, né? E me criou muito bem. Sou muito grato a ela, que Deus o tenha. Eu acho que isso às vezes falta, né? Essa compreensão dos homens, da importância dessa divisão. Eu sempre corrijo uma frase que em muitas situações eu já corrigi aqui no programa, como é que é? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não é atrás, é ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Cláudio. Então, realmente, nós no meio jurídico, né, assim como no meio sindical, a questão do espaço das mulheres, seja como advogada, seja no serviço público, no judiciário, no Ministério Público, traz diferença, né? Aquelas mulheres que estão comprometidas com a questão feminista. Porque muitas vezes imaginam que o direito ele é imparcial, ele precisa ser imparcial. Só que na imparcialidade, nessa suposta neutralidade, a gente encontra a naturalização da diferença, da desigualdade dos homens e das mulheres. Então, nosso escritório, né, junto com a Gabriela e com a Raquel, que são as minhas sócias, nós atuamos em muitas frentes, né, na área sindical, na área previdenciária, na área trabalhista, por vezes na área de família também, embora não tanto assim, mas sempre trazendo a diferença e marcando. Estamos tratando aqui do direito de uma mulher, ela é mãe, ela tem essa idade, ela tem tantos filhos, ela é sapateira. Pode ser o fato dela ter perdido o dedo, né, num acidente de trabalho, aquilo repercute para ela uma série de questões. Não só no meio de trabalho, né, porque pode ser que ela nem consiga uma recolocação, mas dentro de casa, né? Essa mulher, ela, além do trabalho na fábrica, além dos afazeres dela em outros espaços, ela também tem o trabalho doméstico. E é justamente essa questão da divisão do trabalho, né? Se formos falar de relacionamento hétero, né? Se for um homem e uma mulher, e se for dois homens e se for duas mulheres, é muito importante que saiba que numa organização familiar todo mundo tem responsabilidade e precisa sim estar engajado. Pode sim ter acordos, essa pessoa vai trabalhar por esse período e essa não vai, pode fazer ajustes, né? Desde que seja sempre respeitada a autonomia
das pessoas envolvidas. Exato. Haja dignidade, respeito e que os homens tenham mais consciência, né? Que fazer um filho, né? Colocar um filho no mundo não torna uma mulher supermãe. Essa mulher, ela tá se dedicando, ela tá trabalhando para isso, ela tá com esse objetivo. Assim como os homens também precisam, né? Trabalhar e ter esse objetivo. Não é algo natural, Exato. É algo trabalhado e desenvolvido, né? Tem que se conquistar ao decorrer, né? Sim. Muito bem. Muito obrigada. Gabriela Piardi, nossa advogada também ligada diretamente, né, ao sindicato das sapateiras e sapateiros e também advogando aqui há quantos anos já, Gabi? Alguns aninhos. 20 anos. 20 anos já. Sim, de estrada. Seja muito já. bem-vinda. Boa noite. Obrigado por ter Obrigada. aceito o nosso convite. Obrigada, boa noite. Boa noite, Jaque, Neiva, Isadora, aos nossos telespectadores, a quem nos acompanha no Facebook, né, nos canais aí digitais. Então, agradecer o convite e a oportunidade da gente aqui estar ressaltando a pauta feminina e tratar o mês de março como o mês de luta, né? Dizer do privilégio que é fazer assessoria sindical do Sindicato das Sapateiras e Sapateiros da nossa cidade, 90 anos de história. E como a Neiva disse, é uma escola realmente não só para quem é da direção sindical, quem comanda o sindicato, mas também para quem faz assessoria jurídica para esse sindicato. É uma escola, praticamente todos os advogados da velha guarda aqui de Novo Hamburgo tiveram uma passagem no Sindicato das Sapateiras e Sapateiros e com certeza marcou de alguma forma a vida profissional, seja na defesa da classe trabalhadora, seja sofrendo, né, com a imposição, com a luta por direitos, né, e cada um na sua consciência daquilo que faz no seu dia a dia, do lado que está da história, daquilo que prega para que o nosso mundo se transforme realmente num mundo melhor, né, menos hostil para as mulheres que tem essa questão histórica, né, de diferença de tratamento entre homens e mulheres, da necessidade de a gente avançar. O que, nesse primeiro momento, eu gostaria de colocar como uma reflexão é porque, nos dias atuais, a gente ainda tem pautas feministas do século passado. Por mais que se diga que nós tivemos avanços nos últimos tempos, a gente ainda luta, nós mulheres, nós, não só as sapateiras, não só as advogadas, mas todas as mulheres, por pautas, por reivindicações de direitos e reconhecimentos sociais do século passado. Então, assim, nos últimos tempos a gente avançou em algumas coisas, mas também, considerando os ciclos históricos e sociais, a gente também conseguiu dar muitos passos atrás na nossa história, tanto que, na atualidade, nós temos situações do masculinismo, né, em voga, em alta. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar de quanto a misoginia, a violência contra a mulher, seja ela verbal, moral, psicológica, ela hoje gera monetização, faz com que homens lucrem em cima disso. Então, não é só no mundo do trabalho e que há essa desigualdade, há na sociedade em geral, e é necessária uma consciência de homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com a transformação social, com a igualdade, que podem combater isso e reconhecer né, a luta feminista como uma luta por busca. A gente fala no feminismo, a gente quer que as mulheres não sejam reconhecidas como objeto, mas como seres capazes de desfrutar direitos e fazer parte da construção do mundo melhor. E quando a gente fala na divisão sexual do trabalho, a gente também tem que falar na questão do trabalho doméstico, da gratuidade desse trabalho, do quanto esse trabalho não é remunerado, sim, da importância da gente reconhecer o trabalho doméstico como um trabalho que tem custo e ele precisa ser reconhecido como um trabalho com custo, e que isso numa sociedade capitalista tem reflexos. Não é à toa que muitas vezes numa separação, num divórcio, a mulher fica numa desvantagem, né, porque ela se dedicou à casa, à família. A gente precisa reconhecer que as nossas leis trabalhistas, por mais que reconheçam direitos das mulheres como a licença maternidade, até que ponto hoje nós não termos, por exemplo, uma licença para o pai também não faz com que essa mulher fique
numa desvantagem no mercado de trabalho, da necessidade de a gente ter leis trabalhistas que não protejam a família em si, mas que façam com que a mulher possa realmente galgar degraus para um reconhecimento social verdadeiro, não só como uma proteção para preservação da família, mas sim dela como ser pensante, como ser atuante na nossa sociedade. Muito bem. Neiva, como é que tu começou no calçado? Eu lembro de mim, lá em Três Coroas, 9 anos, eu estudava pela manhã, ajudava a mamãe no restaurante, que ela fazia o almoço ao meio-dia, e da 1 às 6 passava cola no sapato. Com 9 anos. Hoje não pode, né? Hoje é proibido. É crime. Eu não fui com 9, né? Eu fui aos 12 anos de idade. Eu comecei a... Com 12 eu consegui ter carteira de trabalho e poder assinar. Porque na época eu só podia assinar carteira de trabalho aos 12 anos, isso mesmo. 1980 eu assinei. 81 eu. Senão eu teria ido para fábrica mais tempo. Mas assim, eu fui aos 12 anos, eu lembro que eu rodei na escola, né? No 4º ano. E o pai, tu rodou? Eu disse, eu vou trabalhar. Tu quer ir trabalhar? Então tu vai trabalhar. Tu vai ver o que é trabalhar e tal, não sei o quê. E fui trabalhar. Olha, eu me lembro que eles botavam um cepo assim para me alcançar na mesa. E cheirando cola, né? Das 7 da manhã até as 11h30 e da 1 até as 18, porque naquela época a sexta-feira à tarde livre era bastante. E a gente trabalhava daí para compensar a sexta e tal. E era passando cola, literalmente. Na época fumava-se dentro das fábricas, era aquele cigarro, era aquele cheiro de cola e tu ali passando cola. E eu me indignava, acho que o primeiro dia que eu fui trabalhar eu já me indignei, porque nós tínhamos que bater cartão para ir no banheiro. Aqueles relógios antigos de pegar o cartão de papelão lá e... O senhor barulho, que todo mundo via. Barulho. E lá tinha, do lado do banheiro, tinha aquele cartão ponto, onde nós tínhamos que bater o cartão ponto para ir no banheiro. Isso significava o quê? A chefe ia lá, ou o chefe olhava, tu ficou mais de 5 minutos, vem cá, vamos conversar, né? Não pode ficar tanto tempo no banheiro e tal. E daí, passando esse tempo todo... Há 2 anos, 3 anos atrás, 3, né, Jaque? 2021 tivemos que fazer uma briga por causa que uma menina se urinou para ir ao banheiro. Sim. E várias pessoas... Ir, não liberaram. Isso, pediu e não liberaram, e acabou se urinando no local de trabalho. Aí eu fico pensando assim, eu tinha 12 anos quando isso já acontecia e nós tínhamos que bater cartão. Aí evoluiu a mentalidade dos empresários que tem que pedir a chave, que é um modo de dizer, é o coringa que tem que ficar no meu lugar para mim poder ir no banheiro, porque senão o serviço passa na esteira, né? Tu que trabalhou em fábrica sabe que a esteira não pode parar e eles adoram aumentar a esteira ali. Quando tu acha que vai vir lá um furo na esteira, eu vou dar uma descansada. Não, vai alguém lá, mexe na velocidade e a esteira vem bombando, né? E daí eu fico aqui, nós falando e eu pensando, gente, não foi só numa empresa, já tem 3 acordos, né, Jaque, assinado pelo direito das mulheres irem ao banheiro no momento que se tinha necessidade. Daí eu estava aqui pensando, até anotei aqui, que nós precisamos ter, que a Gabi estava falando, leis trabalhistas nós precisamos colocar na convenção coletiva algumas coisas. Por exemplo, quem é funcionário público tem direito a 6 meses de auxílio maternidade, né? Licença maternidade. Nós não temos 6 meses, nós temos 4. Se numa convenção coletiva nós não conseguimos botar que as mulheres e homens têm direito a ir ao banheiro no momento que tem necessidade, imagina colocar numa convenção coletiva o direito da mulher ter 6 meses também de licença maternidade, sabe? É uma coisa assim que tu fica... Como é que tu briga? Como é que tu faz para avançar a mentalidade? Porque isso atinge diretamente as mulheres.
Sim. É direto. Nós somos mais de 60% na categoria. E numa fase de extrema importância para a criação do filho. Sim, sim. Nós somos mais de 60%. Nós não temos direito de ir no banheiro a hora que dá vontade. Nós temos que chegar em casa, fazer todo o serviço doméstico, não sei o quê, passar na creche, pegar a criança, pegar na tia e tal. Tudo isso. E daí, quando vai optar em ter um filho, tem empresas que não contratam porque tem auxílio creche. Porque o sindicato tem o auxílio creche. Eu preferia 1000 vezes que tivesse uma creche no local de trabalho, onde as mães pudessem chegar para trabalhar, colocar a criança lá na creche e saber que a criança está ali pertinho. Mas nós vivemos num país, num município onde o capitalismo fala muito mais alto. Não tem que dar condições para as mulheres, não tem que botar creche no local de trabalho. Aí nós vamos na convenção coletiva e brigamos pelo auxílio creche. Daí tem patrão que não contrata porque a mãe tem filho pequeno e tem que pagar o auxílio creche. Né, Jaque? Daí vai a briga para eles pagar o auxílio creche. Senão eles não pagam. Aí vai as radical lá brigar porque tem que receber o auxílio creche. Sabe, é muito difícil assim, tu imaginar com 12 anos de idade, trabalhando, e hoje com 53. O que mudou para as mulheres? Avançou algumas coisas? Avançou. Mas não avançou quase nada. Tem muito para avançar. Tem muito para avançar, muito, muito, muito. Daí tem homens que acham que não, que as mulheres vivem num paraíso. Tem homens que acham que não, que se tu não fizer o que eu quero, eu vou te agredir, eu vou te bater. Tem chefes que usam palavras de baixo calão contra as mulheres dentro da empresa. Tu imagina tu no meio da produção, produzindo. Te imagina dentro de uma fábrica, o telespectador. Se imagina dentro de uma fábrica, num calor de 40 graus, que é horrível de quente, porque muitas fábricas não têm ventilação que chega, os bebedouros não dão conta de gelar a água, e eles não acrescentam mais bebedouros. Aí tu tá ali naquela tensão, o chefe te azucrinando para te tirar a produção, daí tu não consegue tirar porque tem várias questões emocionais rolando, é o marido que bateu na noite passada, é o filho que está doente, a produção não sai e o chefe vem e ainda te chama de palavras de baixo calão. Sabe, se ela não surta... Se não tem estrutura... Se não tem estrutura, ela surta, ela entra em depressão, ela pega um sapato e atira na cara. E daí, é louca, vai ganhar justa causa... Sabe, porque nós vivemos num momento onde tem leis, a Lei Maria da Penha, tem leis e as mulheres e os homens continuam agredindo e está cada vez pior a agressão às mulheres. Cada dia aumenta mais o feminicídio. E isso nós temos que controlar, temos que conversar e dizer para as mulheres que tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, seja agressão na empresa, seja agressão dentro de casa, tem que pedir ajuda. Não tem coragem na delegacia da mulher, vem até o sindicato, nós conversamos com vocês. Nós temos pessoas que conversam, tem advogados que vai estar ajudando. Né, isso, mas não se calar jamais. Não pode. Tem vários projetos, né, que até farmácias, enfim, estabelecimentos comerciais onde tu pode chegar... Tem códigos, né, de dizer, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Então, mulheres, por favor, não se omitam. Coloquem a boca no trombone, como a gente dizia lá no passado. Vamos para o intervalo já? Já temos na metade do programa? Intervalo, a gente volta na sequência com a nossa Estação Hamburgo, representando aqui as mulheres hoje, 4 mulheres representando as sapateiras, que eu me orgulho muito, porque eu comecei no sapato lá em Três Coroas com 9 anos, né? E foram os meus primeiros 5 anos aí de trabalho, né? Dos 9 aos 13 ali, eu estive no calçado com muito orgulho. Intervalo, já voltamos com a nossa Estação Hamburgo. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV com mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite na programação aqui da Vale TV pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Hoje com 4 mulheres aqui representando não só o Sindicato das Sapateiras e Sapateiros, né? Está aqui a primeira presidente, a atual presidente, as 2 advogadas que atuam, né, diretamente ao sindicato lá, mas sim as mulheres desse setor de extrema importância. Jaqueline, no bloco anterior, a Neiva dava o seu depoimento quando ela começou, com 12 anos, coincidentemente, né, Neiva? A gente assinou carteira com 12 anos, que é o que podia, gente. Eu comecei com 9, mas só podia fazer carteira com 12. Será que é por isso que falta hoje mão de obra? Os jovens não querem passar porque a gente passou e passa ainda, por incrível que pareça, nos dias de hoje? As meninas querem outras atividades, não querem ir para dentro de uma fábrica? Talvez é por isso a falta de qualificação de mão de obra? Eu sempre costumo dizer que não falta, não gosto da expressão mão de obra, né? Porque a gente não usa só a mão, né? A gente usa o corpo inteiro e a mente, né? Tu tá ali. Então eu acho que... Né? Mãos à obra. Mãos à obra, mas não é só a tua mão. Que bom que se desse para só colocar a mão ali e teu cérebro, teu corpo todo não precisasse estar ali presente. Mas o que eu acho não é falta de mão de obra, né, como dizem, mas é falta de valorização. O porquê que nós temos tantos jovens nas empresas de calçado? Porque eles querem trabalhar de segunda a sexta. Né? E não desvalorizando, né, o comércio, que é muito... Mas assim, no comércio tu sabe que vai ter que trabalhar em feriado. Então a gente tem muita procura disso, porque é de segunda a sexta. Mas assim, não são valorizados. E aí quando a Neiva fala né, da chefia, de que fica ali, e chega a ter agressão, de pegar pelo braço. Isso agora, as denúncias que a gente tem de demissões. Eu recebi o relato semana passada de uma mãe que descobriu que o filho era autista. E ela toda a quarta-feira à tarde tem que sair para acompanhar a criança. Ela foi demitida por ter um filho autista. Então isso é empresas grandes, quando eu digo uma das maiores aqui de Novo Hamburgo faz isso, né? Com as suas colaboradoras, que eles gostam muito de falar. Que eu acho colaborador é lá na igreja que eu vou, que eu faço por livre e espontânea vontade. Não, eu estou ali vendendo, né, a força do meu trabalho para me manter. Então eu não estou fazendo favor e nem patrão fazendo favor para mim. É uma troca. Ele precisa de mim e eu preciso do salário para sobreviver. Então, nesses tempos que a gente vive cruéis e muito cruéis, e cada dia mais a gente vê absurdos, é isso, é as mulheres ter, como havia falado, tem vários, como fazer essas denúncias, pedir socorro, seja gritando, seja numa farmácia, seja no sindicato, é não se calar. E, mais importante, é ter a consciência. Porque a gente sabe, eu venho do interior, né, no outro programa eu contei, né, que sou daquela turma que veio do interior, né, de pais de família, agricultura familiar, então veio para esse deslumbre que era, né, a cidade, capital nacional do calçado, que aqui seria tudo lindo e maravilhoso, né? E a gente viu, com 13 anos também fui para dentro de uma fábrica, passar por tudo, né, que a gente tem que passar, e acho que todos nós, daquela época, quem entra hoje sabe como é que é. Então é uma coisa que a gente acaba não desejando mais para os nossos filhos, porque a gente sabe isso. Então o que a gente quer hoje?
nós mães, né, que o filho estude, né, que o filho tenha esse direito a estudar, direito que nos foi privado na época, que não tínhamos políticas públicas para isso, né, e nem condições financeiras de pagar uma faculdade, mas é essa a nossa luta das mulheres também, por saúde, por educação, por segurança e principalmente a conscientização das mulheres, porque não dá para achar normal um grito, não dá para achar normal um empurrão, uma agressão, achar que isso é normal. E o número de feminicídios ele vem aumentando muito, muito, muito mesmo. E eu sempre costumo dizer, ele não começa no feminicídio em si. Ele não começa no tiro, na facada ou na cabeça esfacelada com uma pedra, como a gente teve aqui em Canudos um caso há pouco tempo. Ali é o final. Existe o grito, existe a ameaça, existe tudo. E assim, o que a gente diz... Para as mulheres, muitas vezes, as próprias mulheres não apoiam outras mulheres. Quando acontece, que nem acontece aqui no Novo Hamburgo, casos de assédios que vêm da parte política, vamos dizer assim, próprias mulheres não apoiam as outras mulheres, banalizam ou tentam achar formas de dizer que a vítima é a culpada. Não, a vítima não é a culpada. O culpado é o criminoso que comete esse tipo de crime. E nós temos que colocar essa consciência. As mulheres têm que se empoderar, que nós não somos mercadorias, que nós não viemos ao mundo para ser enfeite de mesa. Nós temos vez e voz, e isso. Violência é violência. Não precisa esperar que o companheiro, o namorado, ou o chefe, ou seja lá quem for, que ele te dê um soco, que ele te dê um tiro. Não, existe sim no começo uma pessoa violenta, uma vez sempre vai ser violenta e a tendência é piorar. Não vamos romantizar isso como aquela velha história, hoje ele me bateu, amanhã ele me dá flores e tá tudo... Sim, ele vai mudar pra pior. A gente sabe, não muda, infelizmente. Então, eu como mãe solo, como a sua mãe também foi, a gente tem como sobreviver. A gente não precisa de homens. Quem acha que precisa, com todo respeito, não sou contra o casamento, mas eu acho que casamento tem que ser uma coisa saudável de ambas as partes e respeito. Então, é essa conscientização, né, de que nós parar para olhar. Poderia ser comigo, né, dar a força, aquela história que a gente diz, ninguém solta a mão de ninguém, é isso também que está faltando por parte das mulheres. É essa união e ver que violência, ela não é só um tiro e uma facada, né? A violência, ela vem de várias formas, né? Como eu falei, desde um grito, desde um empurrão, né, de xingamentos, tem muitas formas e muitas vezes a gente acaba banalizando e achando isso é normal. Não, não é normal. Falta de respeito à agressão não é normal. Denuncie, vá ao sindicato, vá à delegacia, peça socorro na rua. A gente já cansou de fazer isso, né, de ver agressões na rua e, bom, uma hora dessa tu vai levar um tiro já que te mete. Não, enquanto eu ver uma mulher sendo agredida, sendo violentada, eu vou me meter sim. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher, se mete o garfo, se mete o grito, faz tudo o que for, mas jamais nós vamos deixar uma mulher em uma situação de violência, uma situação, seja onde for, dentro da fábrica ou fora. Vamos se meter, é essa a consciência, porque aí eu quero ver se eles não vão parar. Então, assim, ó, a gente tem que chamar a polícia quando um vizinho estiver, né, agredindo, que tu escutar gritos, não interessa se o que é que está acontecendo, mas se está acontecendo um grito dentro daquela casa, um pedido de socorro, algo está acontecendo. Não dá pra gente deitar a cabeça no travesseiro e dizer, é normal. Não é normal. Vamos chamar a polícia sim, vamos ajudar, porque tu pode estar salvando uma vida de uma mulher. Isadora, a gente está comemorando aí o Dia Mundial da Mulher, né? Infelizmente, se a gente for buscar a pesquisa, porque o dia é triste, né? E tem a ver com trabalhadoras, né? Tem a ver com mulheres que não estavam contentes com o salário que ganhavam na época, né? Se uniram, fizeram lá um fortalecimento da mulher e o proprietário da empresa simplesmente colocou fogo na empresa e queimou diversas mulheres. Eu não sei precisar agora o número de mulheres que foram mortas naquele 8 de março. E por isso nós temos hoje o Dia Internacional da Mulher. Não sei se tem essa... Infelizmente, né? Quer dizer, até já colocou... Não é uma semana para comemorar, sim. É uma semana para a gente lembrar da importância que tem a mulher. Com certeza. Aproveitando, né, todas as falas, é muito boa. A gente sempre conversa e aprende e vai abrindo mais questões, né? Mas aproveitando que a Gabriela trouxe agora há pouco sobre a questão do trabalho doméstico não remunerado, né? A invisibilização
da força de trabalho, da mente, do corpo, da dedicação ao trabalho doméstico, ela traz diversas repercussões, né? As mulheres, elas acumulam funções, geralmente, por essa naturalização, né? Então, é muito importante que as mulheres possam se unir, se identificar, se entender como mulheres, como seres humanos, como pessoas dignas, né, de direitos, né, dignas de condições mínimas, seja dentro de casa, seja na fábrica, né? E infelizmente há represálias como essa, né? Não é à toa, ao invés de eu pegar e fazer ali, pagar um benefício a mais, né, melhorar aquela condição de trabalho, eu vou acabar com tudo. Vou queimar, né, digamos assim. É a questão da relação de poder, porque há algo simbólico também. Sim. Quando uma classe, né, e as mulheres podem ser vistas como uma classe também, elas ganham direitos, né, também há algo simbólico ali. Algo ocorreu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora a notícia de 2022, uma pesquisa que saiu na semana passada, que ao todo 50 mil mulheres foram vítimas de violência diária em 2022 no Brasil. Que uma a cada 3 mulheres, aqui nós estamos já entre 4, talvez no mínimo 2, já sofreram algum tipo de violência uma vez na vida. 35 mulheres em 2022 por minuto foram agredidas no Brasil. A gente tinha uma média de 3 feminicídios por dia no Brasil, e passou para 4 feminicídios por dia no Brasil. E a gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem protocolo de julgamento com perspectiva de gênero no judiciário, que muitos advogados, juízes, promotores não conhecem, e quando a gente traz isso para o processo, eles ignoram, eles não se dispõem a pelo menos ler do que é que se trata, né, e saber do que é que está se falando. Parece que nós vivemos, às vezes, em mundos paralelos, em mundos diferentes, né? Porque não é à toa que há todo esse tipo de violência. Algo sério está acontecendo e as medidas não estão sendo tomadas. E muita gente, a Lei Maria da Penha é super conhecida, é uma das melhores do mundo na questão de violência doméstica. Serviu de exemplo para fora já, né? Para muitos países, mas muitas pessoas não sabem da história dela. Acham que, claro, com todo respeito a Maria da Penha, que é uma vencedora, né? Imagina, uma sobrevivente que conseguiu dar a volta, né? Nisso, conseguiu até... Mas pensa que martírio uma mulher ir até a Corte Internacional e até a Corte Interamericana para falar que o seu agressor que tentou matá-la diversas vezes não foi sequer condenado no seu país. Que vergonha! A gente passa esse tipo de coisa. E essa Lei Maria da Penha, ela surge como uma recomendação do Brasil de parar de ignorar a violência contra a mulher. E já faz 16 anos. E a lei não foi formulada pelos nossos deputados, pelas nossas deputadas, pelos senadores e senadoras. A lei foi formulada por mulheres que há muito tempo já estavam reivindicando, estudando sobre isso, e então conseguiram estrategicamente, neste momento, encurralar o Estado brasileiro para que a violência doméstica fosse realmente tratada com aquilo que precisa. E para finalizar aqui um pouquinho só, a gente fala de liberdade, a gente fala de igualdade, mas eu acho que pouco se fala de autonomia. Porque, às vezes, o ônus em cima da vítima é muito grande. Eu concordo com a Neiva, concordo com a Jaque, mulheres peçam ajuda, né, vão até o sindicato, nós temos plantão dedicado a isso, mas é um peso desproporcional. É sempre a vítima que precisa ser mais forte, é sempre a vítima que precisa tomar atitude. E o fortalecimento da autonomia, que é algo que os sindicatos fazem, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, disso de alguma forma, é algo crucial. A gente precisa falar mais de autonomia da mulher, não só autonomia emocional, como falam, não termina porque ama ele. Não, gente, não é só amor, é dependência financeira, é uma dependência familiar, estrutural, social. A mulher se identifica e se percebe como mulher quando ela está ao lado de um homem, quando ela diz que ela é uma esposa, quando ela diz que é uma mãe. Então, é esse tipo de autonomia, né, que a gente precisa trabalhar, porque é sobre isso a violência doméstica. Muito bem. Gabriela, é muita coisa, né? Esse programa é pouco uma hora aqui para nós falar tudo que a gente tinha que falar hoje aqui, né?
Sim, mas eu vou pegar o gancho nos dados que a Isadora trouxe, né? São alarmantes, né? Os dados de violência contra a mulher. E dizer que esses dados, as mulheres sofreram essa violência simplesmente pelo fato de serem mulheres. Sim. Então, isso tem que ser dito. Então, Foi assim, o não único são motivo. o motivo das mulheres terem sofrido essas violências nos dados trazidos pela Isadora é porque essas mulheres são mulheres. Simplesmente pelo fato de ser mulher, a gente sofre muitas e muitas violências. Toda mulher, e eu desafio aqui, quem não sofreu algum tipo de violência. Ouviu um fio-fio, ouviu uma piadinha. Todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência e abuso simplesmente pelo fato de ser mulher. Não existe mulher que não tenha sofrido violência, né? Então, assim, esses dados são alarmantes. A Isa trouxe a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que hoje a gente tem esse instrumento no judiciário. Veja bem, o Conselho Nacional de Justiça precisou criar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para orientar, não é nem orientar, ele determina que a magistratura utilize esse protocolo no momento em que está sendo feito o julgamento de mulheres em todas as áreas do direito. É importante que se diga que o protocolo com julgamento com perspectiva de gênero, ele traz, orienta os juízes que devem usar esse protocolo no julgamento de mulheres no direito do trabalho, no direito civil, no direito previdenciário, no direito, todas as áreas do direito ali tem um histórico da questão do que é ser mulher, de como o judiciário deve tratar a mulher como parte num processo. Não só no processo de família, às vezes a gente fica muito preso na questão do processo de família, no direito de família, no direito das sucessões, mas no caso aqui são em todas as áreas do direito. E a gente que atua bastante no direito trabalhista e previdenciário, isso veio a calhar, direito administrativo também, isso veio a calhar, veio muito bem, porque as mulheres, elas são vítimas de perda de direitos e desrespeito de direitos muito mais do que os homens. É muito mais fácil tu rescindir um contrato de trabalho com uma mulher que leva um filho autista semanalmente para um atendimento médico do que com um homem que não tem essa responsabilidade e provavelmente o pai dessa criança continua empregado e não responde por esse ônus, né? E quando eu falo ônus, não é que a gente sabe da dificuldade que é ter um filho autista e eu não estou falando não tô querendo ser capacitista, tá? Eu estou querendo ser do direito que essa criança tem de ter pai e mãe disponível para que ela possa alcançar os seus direitos e ter os melhores atendimentos de saúde, de educação e tudo mais que a gente sabe que uma criança precisa. Mas também é importante dizer que, por exemplo, a gente tinha comentado antes, né, e eu gostaria de trazer para o ar, que no dia 20 de março vai entrar em vigor uma lei, que na verdade ela institui o programa Emprega Mais Mulher e altera artigos da legislação trabalhista, dentre eles artigos da CLT, em que ele determina que a partir de 20 de março toda empresa com mais de 20 funcionários, com mais de 20 trabalhadores e trabalhadoras, ela tenha um programa de prevenção de assédio sexual. E isso é dentro da CIPA, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, agora vai se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, assim, não são só acidentes que vão ser prevenidos. A cada 12 meses a empresa tem que realizar um programa, uma atividade de capacitação de funcionários e gestores para a prevenção do assédio sexual, que a gente sabe que não acontece só no ambiente de trabalho, mas acontece muito no ambiente de trabalho. E o assédio sexual atualmente tem um entendimento, e a legislação diz isso, ele não precisa mais da questão hierárquica. Então, assim, um colega de trabalho que tem a mesma função que eu também pode me assediar sexualmente. Então, não precisa mais ser só o assédio, para ser reconhecido assédio que seja um superior hierárquico. Então, já existe essa horizontalidade, inclusive um inferior também hierárquico pode assediar uma mulher sexualmente. Então, a legislação, ela vem
né? A gente tem avançado, às vezes pouco, devagar, mas também tem avanços e esse é um grande avanço que a gente vai ter agora nos próximos dias, né? E aqui em Novo Hamburgo, que é uma cidade bem identificada com a indústria calçadista, com outras indústrias, a gente espera que isso seja, né, um campo bem fértil para a gente estar debatendo e trazer essa prevenção do assédio sexual, porque debater o assédio sexual traz também conhecimento do direito das mulheres como um todo, não só da prevenção do assédio, mas elas também se sentirem sujeitas, né, de direitos, né, e capazes de criar uma autonomia, como bem a Isadora disse, que é a necessidade da mulher ser autônoma, né? Quando a gente fala em liberdade, parece uma coisa muito distante e né? Daí a gente já pode entrar aqui numa questão filosófica, quem é livre, né, nesse mundo. Mas quando a gente fala em liberdade, a gente fala em liberdade nesse sentido de autonomia, né? Da mulher poder tomar as suas decisões, não ficar enraizada em estereótipos sociais, né? Que tanto nos atrasam e fazem com que a gente cada vez mais seja vítima de violência, né? É impressionante que em 2023 a gente hoje está fazendo um programa aqui dedicado às mulheres e a gente trouxe tantos direitos às mulheres e que os índices de violência ainda aumentem. Então, assim, é para a gente pensar nisso, né? Por que a gente sendo sujeitas de tantos direitos e a gente tendo avançado tanto como humanidade de conhecimento tecnológico, de conhecimento, erradicação de doenças, por que a violência contra a mulher cresce? Né? Então, será que não está na hora da gente repensar esse nosso modelo social? Fica a dica. Neiva, eu estava lembrando agora um fato que aconteceu comigo lá numa feira em Gramado, já que já estou chamando aqui a feira de maio, onde eu estava entrevistando uma diretora de uma grande empresa com mais de 60 anos no mercado e no meio da entrevista eu fui inventar de lembrar, o vô deve estar orgulhoso de vocês, né? Porque o vô criticava e cobrava muito dos filhos, vocês não vão me dar um homem neto, né? Porque na visão dele tinha que ser homem para dar sequência na empresa. E hoje essa empresa lá de Igrejinha, e agora todo mundo já vai saber qual é a empresa, está sendo levada pelas 3 netas do fundador, né? Que é a diretora, a vice-diretora, diretora de produtos, enfim, que é a Piccadilly, não preciso esconder isso. E a gente chorou juntos na entrevista, tivemos que parar a entrevista porque, né, eu fui inventar de falar do seu Almiro Grins, foi o fundador. Isso, vocês veem como positivo essas mudanças, essas alterações, assim, né, os filhos assumindo e muitas situações, eu citei uma onde as mulheres assumiram e assumiram bem. Porque eu costumo dizer, é a mulher que entende de sapato feminino, ela calça o sapato feminino e por isso o sucesso da empresa. Não, eu acho que é ótimo essa sucessão, né? A sucessão ser as mulheres que tocaram, porque se nós olhar aqui em Novo Hamburgo, várias empresas que os filhos tocaram, quebraram as empresas, Quebraram. Se nós Quando chegou olhar, na mão deles, sim, acabou. Se nós for olhar várias empresas em Novo Hamburgo que era... Os pais se aposentaram, deixou para os filhos e justamente os filhos homens quebraram as empresas e o Piccadilly está aí firme, né? Tocado por mulheres. Portanto, as mulheres dão conta de muita coisa, sendo que muitos acham que a mulher não vai saber administrar. Se nós for olhar, as mulheres sabem administrar muito bem, seja uma empresa, seja o sindicato, seja uma casa, a mulher sabe, e não por ela, porque ela é tão competente quanto qualquer outra pessoa. A mulher é muito competente. O que falta é os homens entenderem isso de uma forma boa, não de uma forma ruim. Porque tem muitos homens que acham que é ruim a mulher ter essa capacidade, da mulher ter essa liberdade. Mas não, é uma coisa boa, é ótimo a mulher ter esses avanços e tudo. E assim, voltando a dizer que nós vivemos hoje em 2023 com tanta atrocidade contra as mulheres, que nós precisamos dizer que a luta das mulheres, ela não é somente das mulheres, ela tem que ter homens e mulheres junto nessa luta. Não dá para dizer assim, brincadeiras, piadinhas, os homens têm que parar com essas brincadeiras e piadinhas que ficam falando. Eu
tenho nojo daquela piadinha, soltem, segurem suas cabritas porque meu bode está solto. Eu sempre disse para meus filhos e digo para todo mundo, soltem suas cabritas porque o meu bode estará preso, porque não dá essas piadas, e hoje em dia na mídia, o povo usa a mídia para fazer mediocridade, mentiras, fake news, e a mídia é tão boa, ela pode ser muito boa para acabar com a violência, para acabar com a discriminação, seja de negros, seja de LGBTQI+, seja de mulheres. Ela é boa para isso, mas tem que saber usar. E parar com essas piadinhas idiotas que muitas vezes as pessoas fazem sem ter noção. Mas quando fazer, se dá conta e voltar a dizer. Briga de mulher de homem e mulher se mete a colher, sim. Não somente no 8 de março, não somente no mês de março. Sempre, seja qual tipo de discriminação, seja qual tipo de violência, nós temos que se meter, sim. Muito bem. Já estamos chegando na reta final. Meu Deus do céu, mas eu dou um minutinho para cada uma, posso? Vamos começar aqui com a nossa atual presidente, né? Atual presidenta do nosso sindicato das sapateiras e sapateiros de Novo Hamburgo, Jaqueline Ertal. Parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui com a nossa Vale TV, né? A gente te trouxe aqui para comemorar os 90 anos, né? O vereador Brizola, na época, esteve junto aqui, eu brincava, né? Eu lembro, Brizola, quando tu começou lá, botou a pedra fundamental. Mas fica aqui o nosso respeito, admiração pelo sindicato e principalmente agora nesse mês, né? Por isso que a gente automaticamente montou uma bancada feminina aqui para trazer, inclusive, essas meninas que diariamente estão defendendo, principalmente as mulheres, né? Em diversas ações. Qual é a tua mensagem final aí? O que tu deixa de mensagem para as nossas maravilhosas mulheres, que eu sempre digo? É isso. É um grande prazer estar aqui rodeado de amigas, eu digo amigas, colegas, né, companheiras mesmo que estão junto na mesma luta, e a gente é parceira no pensamento, na luta. A gente pensa muito igual, isso é uma coisa que meio que já veio, foi antes de nós se conhecermos, a gente já se reconheceu como mulher e o nosso lugar na sociedade. Então é isso, o nosso lugar na sociedade é isso, é estar fazendo a nossa parte, né? E a nossa parte é estar ajudando outras mulheres a não passar por várias, né, coisas. E aí, dentro da violência, como tudo que a gente falou aqui, é isso, é estar ali do lado, é ser mulher, se sentir mulher, saber o que é ser mulher e se colocar no lugar da outra, né, por diversas vezes, e diversas vezes chorar junto, que isso não é desmérito para ninguém, porque às vezes bate o desespero, nós também, né, não somos feitas de carne e osso, e muitas vezes a gente chora junto porque não tem, né, é tão berrante isso que a gente vê. Mas dizer que uma das coisas que incomoda muito é que nem um problema hoje, né, aqui nesse programa a gente fala demais, que nem tu disse. A gente fala muito e realmente tem algumas mulheres que gostam de falar, e a gente, todas elas, e a gente queria que todas as mulheres, e aqui a quem está nos ouvindo, mulheres, falem, coloquem para fora, não guardem amarguras, não guardem violência, não guardem traumas, procurem ajuda, é isso. Sejam empoderadas, e quando eu digo empoderadas não é ser superior, mas empoderadas, saber dos seus direitos e fazer valer, e não se ficar quieta jamais. Então, se a gente tem essa voz, nós somos mulheres provedoras, porque, como aprendi com a Neiva, nós somos mais da metade da população brasileira e mães da outra metade. Então, quer dizer que o mundo era para ser dominado pelas mulheres, por esse amor, por esse carinho, por fraternidade, por esse olhar, né, que toda a mulher tem dentro de si. Então, vamos lá, mulheres, não se calem, vamos terminar, vamos nós, mulheres, junto com os homens, acabar com a violência, acabar com todo tipo de assédio que tem, e a luta continua. Vai ser o ano todo, vai ser não somente em março, não somente com homenagem, com flores ou coisa, mas sim com respeito, aí sim nós seremos vitoriosos. O dia que todas as mulheres serem respeitadas, e aí eu falo em todos os âmbitos, em casa, no trabalho, na rua, aí vai ser a nossa vitória, a grande vitória. Muito bem. Isadora Cunha, qual é a tua mensagem? Obrigado pela tua participação e parabéns pelo trabalho. Obrigada, é um prazer estar aqui, ainda mais com elas. Que seja a primeira de muitas vezes, né? Sim, com certeza, estou aqui à disposição.
E a mensagem que eu deixo vai nesse sentido que a Jaque estava falando, que é nós identificarmos do nosso lugar o que a gente pode fazer. Então, para profissionais do direito, né, que estão aqui escutando, profissionais de outras áreas, empresários, empresárias, saibam identificar o que você pode fazer e não sejam instrumentos de mais violência. Porque o que a gente tem aqui de violência institucionalizada, banalizada e normalizada é algo gritante e absurdo. Então você, como advogada, tem sim a autonomia de falar para o seu cliente: o que você está fazendo é violência doméstica e eu não vou levar isso para um processo, por exemplo, né? Para dar um exemplo do que a gente pode fazer. Então, convidando, né, as pessoas que estão assistindo a fazerem a sua parte no lugar que estiver, porque todas nós temos espaço sim para transformar e há muito que ser feito. Muito Obrigada. bem. Gabriela Piardi, obrigado pela tua participação aí. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo convite. E a tua bancada aqui, ela não é só feminina, ela é uma bancada feminista. Tá? Então isso eu posso garantir. Não, mas agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, especialmente pela Jaque, pela Neiva e pela Isadora. E reiterar o que a Jaque e a Isa falaram, a Neiva, né, de que as mulheres possam identificar do seu lugar as suas possibilidades de luta, de se engajar, buscarem. Por exemplo, nós advogadas, nós temos a comissão da mulher advogada na OAB, que é um espaço de luta, né? As sapateiras têm o sindicato como um espaço de luta, de acolhimento, né? Não só com advogadas, mas com outros serviços também disponíveis, né? Então, e dizer da importância da luta da classe trabalhadora para a erradicação da violência contra a mulher, e a luta contra a violência contra a mulher também é uma luta da classe trabalhadora, dos sindicatos. Então, viva a classe trabalhadora, viva as mulheres trabalhadoras. Muito bem, obrigado. Obrigado, Neiva. Parabéns aí pelo trabalho. Sucesso sempre. Muito bem, obrigada pelo convite de nós estar aqui. Nossa, é muita honra estar aqui na Vale TV e podendo falar com todos e com essa bancada aqui. E eu quero dizer que o sindicato, ele faz boletins mensalmente para entregar para a sua categoria. Agora está saindo né, Jaque, sobre o 8 de março. E dizer que a Gabriela pode preparar lá o texto sobre essa lei que vai ser anunciada dia 20 para nós divulgar na categoria, no próximo boletim para divulgar para a categoria, porque é um trabalho a mais para a CIPA e acontece muito assédio sexual dentro das empresas de calçado. E, portanto, já é um grande passo nós conseguir parar e dizer que alguns empresários devem estar escutando. Nós temos a nossa convenção coletiva em agosto. Vamos lá, vamos dar uma forcinha e botar dentro do acordo coletivo a liberdade do uso do banheiro. Não precisa ser através do Ministério Público, tem que estar na convenção coletiva para que todas as outras empresas cumprem isso e a gente não precisa mais ficar na porta da fábrica com um carro de som denunciando que mais uma pessoa se urinou e tal. Vamos tentar colocar isso na convenção coletiva neste ano e dizer que é isso aí. Mês de março é mês de luta, é mês de reflexão, é mês de pensar na vida das mulheres e das outras que pelo machismo, pelo feminicídio morreram. Viva o 8 de março, viva a luta das mulheres. Muito bem, quero agradecer aqui a Letícia, que esteve na técnica juntamente com o Gustavo, agradecer a você que esteve conosco acompanhando o nosso programa de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, nosso encontro aqui na Vale TV. Gustavo, vamos finalizar assim, ó, com as mãos dadas aqui, ó, porque vivam as maravilhosas mulheres, uma excelente noite repleta de saúde e paz. Especial Mês da Mulher Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.